Olá, pessoas queridas. Vamos falar sobre a Semin nessa semana, ou a gente pode falar até nesse mês, né? De muita bonança para os ativos relacionados aí a commodities, principalmente por esse copo meio cheio da narrativa China Reopen, né? Vamos lá, ter uma reabertura da China, uma flexibilização da política e já tem dados. Então agora a narrativa ela ganha dado macro. Então aqui no canal, eu viro e mexe, eu comento com vocês. Pessoal, olha, eu acredito que 2020 para frente, né? O macro fez muito preço. Tá, mas esse macro não pode vir sozinho, né, ou não acompanhado de uma narrativa. Porque muitas vezes o dado macro nem é tão forte, nem é tão fraco, inflação, juros, tá, crescimento econômico, como foi o caso da China, mas a narrativa é uma tão cristalina para aquele momento que inflaciona ou deflaciona um dado. Tá? Então é importante ter os dois juntos e nesse momento nós temos, pessoal. O que torna os bonds dos emergentes, gravei vídeo sobre o ETF, caso vocês queiram aplicar, o que torna as ações dos emergentes, principalmente conectadas a commodities, muito atraentes e donas praticamente do fluxo atual gringo. Então o gringo está raspando tudo, tá? que ele vê pela frente, tá? E também tendo uma leve alta, e uma alta que eu ainda acho que tem alvos do S&P. Então, pessoal, o que me parece, eu vou dar aqui um resumão para o ano, que nós temos um hiato único nesse ano, e era o que eu esperava, tá? Não é dando uma dinheiro de obra pronta e nem se namorando, não. Não, eu tinha essa expectativa, por isso que eu fui cornetada pra caramba no canal, que quando eu falei, olha, juros vai fechar, a bolsa vai subir, lá, teremos ali a flexibilização da China, vai trazer dólar pra caramba, então o dólar vai cair também. Essa expectativa, pessoal, ela tem ali o fim dela muito próxima, porque o ano ainda é tático, tá? O ano ainda é tático, mesmo se China, por exemplo, vier a crescer 5,5%, 6% esse ano, não é o suficiente para resolver todos os problemas fiscais de todos os emergentes, porque todos estão mais endividados devido ao primeiro problema que gerou os percalços macroeconômicos, que foi a Covid. Tá? Então eu vejo que é uma alocação tática uniforme para ativos de risco esse primeiro trimestre. Janeiro, commodities, e a gente pode ter fevereiro e março ali, sendo mais conectados com as economias domésticas, as small caps e tudo mais. Tá? E bonds de emergentes, sem dúvida nenhuma, nesse primeiro tri. E quem sabe aí bonds dos Estados Unidos mais para o segundo ou terceiro trimestre. Beleza? Do ano. Assim que eles pararem de subir juros por lá, talvez seja um mercado interessante para se olhar, porque os títulos estão já se recuperando um pouquinho, embora a volatilidade lá seja muito pequena. Acho que bonds é mais interessante dos emergentes. Mas aqui eu voei um pouquinho, pessoal, para dizer, esse copo meio cheio no minério de ferro, e é o gráfico que vocês estão vendo, ele tem ainda combustível, pessoal. Tá? O 127 é a primeira parada, estamos lá, chegando. Tá? Depois 133, 138, 139. Então aqui, de uma maneira simplista, e eu fiz uma live com o professor Su, né, com o mestre Su, o mestre dos derivativos, uma live muito intensa, ele manja muito, tá? Mas aqui, se, por exemplo, eu operasse minério de ferro, e ele operou já petróleo, né? Se eu operasse minério de ferro nas opções, a partir do 127, mas precisamente aí 133, 138, 139, eu iria me cercar de proteção, de put. Comprar put, por exemplo, seria um trade especulativo, porque para mim, na minha opinião, estamos próximos do pico do minério de ferro, tá? E aí o minério de ferro deve ceder até no máximo aqui os 88,15. E essa deve ser a oscilação do minério de ferro. Um cenário muito parecido com o pré-pandemia. Quando a gente volta ao gráfico, tira os meus estudos, tá? Um cenário muito, mas muito parecido. Deixa eu tirar essa linha d'água aqui. Muito parecido com o pré-pandemia, onde os preços ficaram bastante consolidados. Teve aqui um mês ou outro de escapada, mas depois voltaram. Então é isso que eu imagino para 2023. Tá? Nós estamos em um momento de alta, mas essa alta logo deve definir um topo e a gente deve voltar para negociar o ano dentro de um range. Tá? Se vai ser exatamente os pontos que eu falei, pessoal, sendo esses 88,15 e os 127,35 ou 133,95, pessoal, não sei se eu vou acertar na agulha assim, tá? Mas eu não espero tendência. É isso que eu quero dizer. O que nós estamos vendo hoje é uma tendência, tá? Eu não espero, melhor me parafraseando aqui, a continuidade dela para o ano. Então ela deve manter aqui esse mês de janeiro com certeza, quem sabe fevereiro e março, e depois
estabilizar. Porque muito dos futuros dados positivos que venham a acontecer da China já está sendo precificado agora. Então, a narrativa vem antes do fato. A narrativa está muito forte para a China. E aí, o papo de hoje é Semin, CSN Mineração. Parabéns para vocês, pessoal, que me cornetaram com razão, mas conseguiram pegar lá os 2,87, os 3 e pouquinho antes dos dividendos, né? Esse valor aqui. Não bateu uma única vez, bateu 1, 2, 3, 4 vezes. Mas eu tinha, para aquela expectativa, para aquele momento, o fim da demanda vendedora. E eu expliquei para vocês, até numa parte técnica estava clara, que nós fizemos 2 grandes fluxos de queda aqui. Inclusive, fluxos que se assemelharam no tempo, pessoal. Então demorou X dias de uma máxima para uma mínima. E a partir dessa máxima, junto com o VWAP, demorou X dias mais uns quebradinhos até acabar a queda. Então foi um movimento que não só se assemelhou nos preços, mas no tempo. Tá? Identificando também, dando um pouquinho mais de ar para análise gráfica, que reflete o comportamento cíclico aí de investidores desse setor de commodity, de mineração, principalmente iron ore, né, que é minério de ferro. Bom, na parte operacional, a Semin, pessoal, tem 2 pontos onde terminam o meu cenário base para o ano. Então, se a Semin romper os R$ 5,02, pessoal, eu começo a errar para o ano. Eu não tinha esse cenário. Então, entre o 4,37 e os 5,2, eu, Bruno, se a Semin tivesse, por exemplo, put, tivesse ali, ou vender call, eu acho, sei lá, meio perigoso. Se for coberto, tá tudo bem, mas há um risco aqui para você, né, ser exercido. Tá? Por quê? Porque esse é meu cenário base. Não passa daqui. Porém, caso rompa, né, tem os 5,42 aqui, ó. Caso rompa, pessoal, eu não tenho nenhuma resistência até o IPO. Até os 8,50, 6,98, 8,11, no começo das negociações da Semin aqui em cima. Então o risco é bem grande aqui. Acho que se for trades longos, tá? Principalmente de opções, agora que eu entendo um pouquinho mais, mas sou bem iniciante, né? Por isso que eu convido a todos a acessarem aqui a live do Sul, que ele fala bastante, né? Vencimentos um pouquinho mais longos com os strikes mesmo aqui abaixo, né? Pode ser interessante. Porque aí sim, eu não acho que mesmo que ultrapasse e eu erre, ultrapasse os 5,2, os 5,42 aqui, a gente vai passar muito tempo acima desses 5,2, 4,37. A gente tende a lateralizar, pessoal. Tá? Qual que é a lateralização que eu espero? Entre 5,2 e 3,41 para a Semin. Errei, certo? A lateralização vai ganhar um pouco mais de doce aí para quem está comprado, principalmente. Tá? A gente deve lateralizar entre o preço do IPO, região que vai dos 6,98 até os 8,50 ou 8,11, tá? E ter mínima entre 4,37, tá? 4,37 aqui, R$5. Então são duas teses para quem aloca para longo prazo e não quer girar patrimônio, quer olhar para o mercado de opções, eu olharia dessa maneira. Tá? Melhores compras estão hoje em 3,80, 3,41, 3,6. Tá? Essas são as melhores compras, mas principalmente o 3,41. Tá? Ali para mim é fundo do ano, muito provavelmente. Tá? E agora, nesse exato momento, já começaria a olhar para a realização de lucro para quem é trader e para quem não gira patrimônio, alguma coisa com opção de proteção. Se não, na Semin, tá? Eu esperaria um pouquinho mais e olharia, por exemplo, para a BOVA 11, que tem a Vale, tá? Que deve ter um movimento muito parecido aí com a Semin. BOVA 11, pessoal, para mim, também está numa região aqui de entrave, mas ela tende a ter a Petrobras como a principal fiel da balança. Então, se Petrobras vier junto nessa alta das commodities, principalmente do petróleo, BOVA, pessoal, eu só vou querer defender, tá? Só gostaria de ter algum tipo de defesa a partir aqui dos 118. Tá? Então, não é um momento que eu vejo interessante para redear. Essa narrativa China pode subir o nosso índice até os 123.500, índice futuro, tá? E o Shale ou o BOVA 11
até os 118, 119. Aqui sim, no BOVA, eu olharia para compra de put. Só aqui, pessoal. Tá? Então, um rápido mergulho, ou melhor, um rápido salto para romper as máximas pré e durante a eleição, para depois voltarmos, tá, para uma estabilização. Não vejo tendência ainda para o Bovespa de maneira geral, pessoal. O que eu vou olhar, o que eu vou ver, o que eu enxergo, tá, é que nós estamos ainda nesse cenário aqui, ó, de lateralização. Pós 2008, por exemplo, nós tivemos bons anos de lateralização. Não acho que vai ser toda a quantidade de anos assim, igual, mas eu vejo que sim, dentro de uma tendência que é lateral, que foi lateral, nesse período aqui, ó, nós tivemos, tá, grandes ralis de alta. E nós estamos nele. Então nós estamos nessa fase aqui, na minha opinião. Se a gente voltar a retestar máximas de 2021, eu não vejo como um bom momento de aumentar a posição. Muito pelo contrário. Eu vejo vendas técnicas aqui ou compra de proteção. Assim como quando e se, e eu espero que volte para as bases das mínimas de 2021 e 2022 também, é um bom momento para se comprar. Porque não há tendência, pessoal. Eu não vejo tendência. Tá? Mesmo que China cresça para chuchu esse ano de 2023, muito provavelmente em 2024 vai vir inflação por lá, tá? E vai fazer bater um pouco nesse crescimento. Estados Unidos, está caindo o crescimento. Europa, está caindo o crescimento em relação a 2021 ou 2022. Tá? Por mais que as recessões lá não sejam mais tão severas como se esperavam, principalmente na Europa, não é um crescimento maior que 2021. Então 2021, entre aspas, merece ainda ser topo das commodities, merece ainda ser topo dos mercados acionários dos emergentes. Com isso, o nosso mini índice, ou o BOVA 11, para quem curte aí mais o BOVA, que é menos punk, né? Então é com essa tese, pessoal, que eu ancoro as expectativas. Ó, a gente pode fazer um ciclo de alta, sem dúvida. Mas se o fizer, tá, eu não acho que será tendência. Vai ser um voo, não posso dizer de galinha, né? Mas vai ser esse movimento aqui, para e volta. Assim como foi ali em 2013, 14. Certo? Tagarelei para vocês sobre a Semin, uma atualização técnica, porque ninguém quer saber de fundamento, tá tudo subindo. Então aproveitem, pessoal, quem teve coragem, né, quem vai alocando. E aqui no canal o grande charme é o quê? Só mude a intensidade. Tente se proteger com opções. Eu vou tentar trazer cada vez mais, às vezes, operações com opções aqui. Vou ter uma carteira junto com o CDI anual, que vai ter opções. Então fiquem atentos aqui no canal. Na descrição já está o link para vocês acessarem com desconto. Tá? Mas eu vou fazer mais merchan para vocês. Vai ter conteúdo aqui para acompanhar esse ciclo de mercado. E eu vou estar com a pele em jogo, sempre. Tá? Mais operações vocês vão ter aqui da minha vida pessoal. Recentemente eu estou posicionado em lojas Renner, então até acabar a posição eu não vou comentar muito, mas assim que acabar eu trago para vocês o resultado, o pensamento por trás. A minha carteira previdenciária em algum momento eu devo abrir também para vocês. E essa carteira anual, que vai ter como parceira a CDI, ela vai ser paga. Tá, mas acho que não vou fazer muito suspense, não é política, me parece, da CDI, fazer suspense em relação aos ativos que compõem. Mas ela vai ter os vídeos de acompanhamento mensais comigo, e acho que esse é o grande diferencial, para vocês verem o que eu estou comprando, a que preço, como que tá as operações. Então, quero muito trazer valor para vocês, lógico, pensando também numa ótica e dinâmica de negócio para mim, né, para ser minimamente ali recompensado na parte financeira, para manter o Clube dos Dividendos também como algo interessante e viável, mas mais conteúdos com certeza virão. E o Brunão vai estudando aqui no plano de fundo para trazer para vocês credibilidade, não só opinião. Tá? Então sempre vou estudando cada vez mais porque o feedback de vocês é muito construtivo e alimenta. Beleza? Agora sim, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.